Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 12. Estou aqui substituindo a bispa, porque a bispa precisa de férias, né? Precisa de descanso, Rafa. Ela está correndo bastante negócio com a festa, tem bastante tarefas em casa, então o que eu puder fazer para ajudar o meu amor, estou fazendo. Por isso que eu estou aqui substituindo a bispa Nivalda. Atos, capítulo 12. Quem gosta de orar aqui? Eu vejo as terças-feiras aqui. Quem gosta de orar aqui? Terça-feira. Só para você ter uma ideia, nosso jejum, nós vamos começar um jejum, não vai ser mais nesse domingo, porque nós tínhamos esquecido o Dia dos Pais. Para não ficar uma coisa corrida, nós vamos começar o jejum no próximo domingo, né? Então a pastorinha Carla vai estar ministrando uma palavra aqui sobre o Dia dos Pais, sobre uma palavra profética para as nossas vidas, e semana que vem nós vamos começar o nosso jejum. Nós vamos fazer de novo a nossa parceria de jejum e de oração, amém? Nós vamos fazer aqui, nos dias que não tiverem culto, a gente vai estar vindo orar aqui às madrugadas, vamos estar buscando, sabe por quê? O poder da oração da igreja é o que vai fazer a diferença no final dos tempos, amém? Igreja que não ora, crente que não ora, não vai resistir aos ataques do diabo. Olha só, nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Atos, capítulo 12. Eu sei que às vezes a gente fala assim, mas eu começo a orar, eu não sei se é só comigo que acontece isso, Reginaldo. Dá sono. É isso mesmo, Nivaldo? Você está na frente da televisão, você está numa disposição danada, bispo. Você falou, eu vou orar, a boca parece que vai lá no teto e volta, né? Começa dá aquela, como diz assim, aquela tiriça. Você começa a pensar nas dificuldades. Você falou, Maraíso, eu vou orar, o telefone toca que vem coisas. É sempre assim. O diabo, ele quer te tirar da oração. Porque ele sabe, quando você ora, você carrega as suas baterias. Eu vou pedir para vocês que estão toda à minha direita para vir para cá, para quem está em casa não achar que eu estou sozinho aqui. Eu não estou sozinho, né, bispa? Então na gravação fica muito feia. O Ronaldo sempre fala assim, o presbítero Ronaldo, pede para eles virem para cá. Não é isso, presbítero Ronaldo? Pede para eles virem para cá. Aí, pronto. Então vamos lá, diz assim, por aquele tempo, olha como o diabo ele trabalha, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo-a passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, olha o que ele fez, lançou no cárcere, e entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tensionado a apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Vamos todos? Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Dele quem? Feche os seus olhos. Eu aprendi que o momento da palavra é o momento mais importante do culto. Por isso que você não pode sair na hora da palavra para ir no banheiro. Você não pode, na hora da palavra, sair para beber água. Você não pode, na hora da palavra, se permitir, se distrair, conversar, abrir boca. Agora é hora de você focar. Foca. Seu objetivo é palavra. É 20 minutos, é meia hora, é rápido. Porque é a palavra que pode mudar a tua vida e a minha vida. Senhor meu Deus, nós queremos, Pai, o teu alimento. Eu quero o teu alimento. Eu tenho certeza que a tua igreja também quer o teu alimento. Nós precisamos da tua palavra, Senhor.
porque sem a tua palavra, Senhor, o nosso espírito fica fraco e a nossa carne ela cresce. Mas a tua palavra nos manda anular a nossa carne e enriquecer o nosso espírito. E é o que nós estamos fazendo aqui agora, Senhor, enriquecendo o nosso espírito através da oração e da palavra. Por isso, meu Deus, eu oro te pedindo, vem Espírito Santo de Deus que já está aqui. Bispo Anivaldo orou, estava profetizando. Meu Deus, vem, entra nas casas daqueles que vão ouvir depois essa ministração, daqueles que estão ouvindo essa ministração agora. Espírito Santo de Deus, há poder em nossas orações, há poder na igreja que ora, há poder na casa que ora. Labra chorecai andalamanás. Nós queremos essa unção sobre as nossas vidas, Pai. Assim eu te peço em nome de Jesus, Deus. Amém. Pode se assentar. Há momentos, a gente passa tantas lutas e dificuldades nessa terra. Eu sei que isso só acontece comigo e a bispa, né? A gente passa tanta luta, tantas opressões, perseguições, calúnia. Tantas coisas que acontecem, porque a palavra do Senhor, ela diz que a nossa luta, ela não é contra a carne e nem contra principados e potestades e dominadores que agem nas regiões. Ou seja, fala para o teu irmão, a nossa luta é contra o diabo. E nós precisamos entender, Regi, que o diabo ele não dorme. Ele não se cansa. O diabo ele não se distrai. A gente para um monte de coisas, mas o diabo ele não para. Assim como Deus ele trabalha, o diabo também ele trabalha. É por isso que a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, procurando uma oportunidade para tocar em nós. Você pode me perguntar, mas por que uma vida de oração? Quanto mais você orar, quanto mais você clamar, a cobertura do sangue de Cristo estará sobre a sua vida. E eu sei que há momentos que nós pensamos em desistir, em largar tudo. Eu já tive momentos ministeriais, até aqui mesmo, são tantas perseguições que o diabo, ele quer fechar essa igreja. Eu acho interessante, né, que eu falo para a bispa, as pessoas saem da igreja, ao invés delas seguir a vida delas, e que Deus abençoe e prospere, ela sai da igreja, mas ela quer ver a igreja fechada. Ela quer ver a destruição. Eu não consigo entender esse Deus. Eu oro ao contrário. Quando eu vou orar, Senhor, abençoa o Brasil para Cristo, a Assembleia, Deus de Amor, Universal. Eu não gosto que falem mal de igreja. Eu odeio que falem mal de pastor. Porque cada um vai prestar conta de si. Nós não devemos orar para uma igreja fechar. Nós não devemos orar para o irmão ser penalizado para mim ficar feliz. Nós devemos orar para que Deus nos dê força para vencer em meio às guerras. E a ministração de hoje, ela é muito forte nesse sentido. Você está com a Bíblia aí, filho? Tá? Então coloca aí para os irmãos aqui, ó, 1 Pedro, capítulo 7. Olha o que diz, bispa. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas e dedique-se à oração. É isso que está na sua Bíblia? Está aqui? Leia de novo comigo. Leia aqui o que está aqui. O fim, é isso que está aqui? 1 Pedro 4, 7. É isso que você colocou, Bruno? 1 Pedro 4, 7. Ele está aprendendo, calma. Colocou? Vamos lá de novo. 1 Pedro 4. Aí, então vamos lá, leia bem alto. 1, 2, 3 já. Vigiar, hein? Porque o fim está. Então vamos entender um pouquinho. Vai lá em Atos, deixa a sua Bíblia em Atos, capítulo 12. Pega o verso 6. Olha o que fizeram com o apóstolo Pedro. Olha a situação que deixaram ele.
Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro o quê? Dormia entre dois soldados. Olha como ele estava, acorrentado com duas cadeias e sentinelas à porta que o guardava no cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e todo canto ele e o lado de Pedro. Não, vamos de novo, peraí. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele, o anjo, o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias, que são as correntes, caíram das tuas mãos. Então veja que, em primeiro lugar, colocaram Pedro numa situação, eu não sei se você tem ideia, mas são 12 soldados divididos em 4. 4, 4 e 4. Ele estava algemado com as suas mãos e os seus pés, e amarrado em um banco, ou seja, creio que uma cama de cimento. É o que Pedro tinha. Quantas vezes nós nos encontramos assim na nossa vida financeira? Quantas vezes nós estamos encarcerados assim na nossa vida profissional? Quantas vezes, bispo, o nosso casamento está assim? O encarcerado, ele é escravo. Ele se alimenta com aquilo que lhe dão. Ele não tem escolha. Ele sofre afrontas, ele apanha. E é a situação que o diabo usou Herodes para colocar Pedro. Tiago já havia morrido, cortaram a cabeça dele. Aí pegaram Pedro e o colocaram nessa situação. Isso acontece com você e comigo nos dias de hoje. Muitas vezes nós passamos por isso. Em segundo lugar, se você olhar para o capítulo 7 e 8, Deus realiza um milagre sobrenatural. São 3 sinais aí. Primeiro, o que ele envia para libertar Pedro? Um anjo. Fale comigo, um anjo. O primeiro sinal. Depois, o que ele envia no meio, junto com o anjo, no meio daquela célula que iluminou todo o espaço? Fala, anjo, luz. Em terceiro lugar, qual é o milagre que ele faz? O que caiu? Algum ser conseguiria entrar lá para libertar Pedro? Então Deus manda um anjo, a luz e o milagre das correntes cair. E eu vim aqui profetizar esses 3 sinais na sua casa. Seja a área em que for que você ou alguma área da sua vida estava acorrentada. Você que está em casa, eu estou profetizando isso. Pode fechar os seus olhos. Talvez você entrou aqui e você está em casa ouvindo esta ministração. Você entrou aqui com alguma área da tua vida acorrentada. Nós temos aqui carteiras, nós temos aqui caderno de oração, caderno de dizimista, carteira de trabalho, chave de carro, nós temos roupas. Tudo que entrou hoje aqui aprisionado vai receber esse sinal de Deus em nome de Jesus. Você crê nisso? 3 sinais o Senhor enviou para ele. Talvez se fosse hoje, a igreja poderia se reunir e falar: bispa, vamos pensar numa estratégia para libertar o fulano da cadeia. Vamos fazer isso, ou vamos fazer uma marcha, vamos gritar lá: o Márcio é um bom pastor, não deixe ele aí, ou vamos fazer barulho, como muitas vezes as pessoas fazem hoje, né? Vão fazer protesto, quebram a frente dos bancos, das lojas, destrói ônibus, destrói carro. A igreja poderia ter feito isso, mas a igreja fez barulho, fisicamente falando, ela fez burburinho, ela procurou caminhos humanos, vou procurar o político fulano de tal, eu conheço o delegado. A igreja fez isso
Qual foi o caminho que a igreja usou para libertar Pedro? Qual é o caminho que você tem que usar para ser liberto? Olha o verso 10. Quando Pedro ele sai, depois de ter passado a primeira, que tinham 4 sentinelas, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O que aconteceu ali? O que aconteceu com aquela porta? Se abriu Isso aí é algo normal, né? Naquela época. Já tinha o presbítero Ronaldo um motor bivotante. Já tinha aquele sensor na porta, né? Já viu no mercado, que nós vamos ter uma igreja assim ainda, né? Que você chega a 2 metros dela lá no shopping, a porta... Né? Você está no seu carro, você põe o tagler sem parar, se você pagar, bonitinho. Quando você estiver chegando, ele vai... Sabe quem inaugurou isso? Foi Deus. Porque eram 12, bispa. 4 para guardar Pedro dentro da prisão. 4 do lado de fora e 4 lá na porta. E Pedro passou e ninguém viu, sem corrente, sem nada, e as portas... Então, Deus vai fazer isso na sua vida. O que mudou? Fala bem alto, o que mudou? Deus mudou? Meu filho está perdido, meu marido, minha situação financeira, é isso. O que mudou? Eu sou fruto de oração. Não, eu vou para o céu falando isso. Se você conversar com a minha mãe 5 minutos, ela vai contar meu testemunho. Eu sou fruto de oração. Eu sou fruto de muitos encontros de mulheres que a bispa foi orar e para abençoar minha vida. O problema é que nós nos tornamos crentes preguiçosos. Você sabe o que é oração incessante? É dia e noite, vigílias e vigílias. Mas não é vigílias de orar 1 hora, é vigílias de botar o joelho no chão meia-noite e levantar 5 horas da manhã. A gente não consegue ficar meia hora de joelhos. Dá dor aqui, dá dor ali, tem que esticar, tem que fazer não sei o quê. A gente não consegue orar em pé. E depois a gente quer ter autoridade. Mas em nome de Jesus, nós temos que levar a Batista Família a Comunhão para o caminho de ser uma igreja de oração. A sua família tem que ser assim. Quantos aqui têm filhos? Então, ensinar os nossos filhos o poder da oração. A oração que abre portas. Eu vou só dar 2 exemplos, porque é muito rápido. Em Atos capítulo 12, verso 5, a Bíblia fala que havia oração incessante. Em Lucas capítulo 18, abre lá. Lucas capítulo 18. Esse aqui é um exemplo de uma igreja que ora, ou de uma família que ora. Lucas 18. Diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. A minha Bíblia fala esmorecer. E a sua, tem outra tradução? Desanimar, né? Olha só. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, olha Jeová agindo, e nem respeito homem algum. Todavia, olha Deus agindo, você está vendo Deus agir aí? Como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha me molestar-me. Então disse o Senhor, vamos todos ler aí.
Não fará Deus aos seus que a ele... Ô, glória a Deus, vamos de novo, vamos 7 de novo para você dar uma glória a Deus bem alto. Não fará Deus embora pareça, digo-vos que depressa lhes farás justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na... Você pode responder essa pergunta? Quem tocou o coração desse juiz iníquo? Rose. Quem mandou ele julgar a causa dessa mulher? Mesmo, bispo, ele abrindo a boca e ele falando, não respeito, não faço. Mas quem governa o coração do homem é Deus. Servindo ele a Deus ou não servindo ele a Deus, a ordem veio dos céus, em teu respeito ele vai ter que cumprir, porque a palavra do Senhor não voltará para si vazia, sem antes que venha se cumprir. Glorifica a Deus. O plano de Herodes, Cássia, era matar Pedro como ele havia matado Tiago, Jefferson. Mas Deus se antecipou e saiu na frente. Ele sabia que Pedro ia morrer na mão dos homens, mas não naquele momento. E ele enviou o anjo, ele enviou a luz e enviou um milagre de as correntes cair por terra, porque aquele não era o tempo de Pedro morrer. E eu venho aqui nessa noite te dizer, Deus está tirando todo o jugo, toda acusação, todo o peso, toda a sentença está caindo por terra em nome de Jesus. Todos nós vamos morrer. Um tempo todos nós, mas não agora. Assim como Pedro, ele falou, Pedro não vai morrer agora, Pedro ainda tem uma obra maravilhosa para fazer na minha vida, Pedro ainda tem uma caminhada, e Deus, Andréia, não permitiu. Sabe por quê? Porque havia uma igreja aqui, de dia e de... Claro, irmãos, que a gente tem que trabalhar, você tem que se divertir, nós temos que viver, mas viver uma vida de oração é ter isso constante. É você glorificar a Deus em todos os tempos. Não importa o momento, é sempre glorificar a Deus. Marque essa palavra na sua Bíblia. Que Deus pode mudar o coração do homem. Amém? Em segundo lugar, a oração que abre portas é uma oração feita de acordo com a vontade de Deus. Fala para o teu irmão, a oração que abre portas é uma oração feita segundo a vontade de Deus. Ah, mas isso é difícil, hein, bispo? Vamos lá, 1 João, capítulo 5. A oração que abre portas é uma oração feita de acordo com a vontade de Deus. Se não for da vontade de Deus, não tem jeito, irmãos. 1 João, capítulo 5, 13, fala sobre o poder da intercessão. Diz assim, estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedimos alguma coisa, leia o restante. Vamos de novo? Se pedir... E, se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe foi. Se alguém vir ao seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte. E por esse não digo que roguem. Agora leia o 17 até o 19.
Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe, e o diabo não te. Sabemos que somos de Deus, e o que o mundo inteiro jaz do. Você entendeu isso? Então, viver uma oração segundo a vontade de Deus fale para o teu irmão, você vai conhecer a Deus através da Bíblia, você vai conhecer a vontade de Deus através da oração. Eu estava falando isso com a futura esposa do Reginaldo hoje. Eu falei, filha, aprenda uma coisa. Eu nem conheço ela, mas ela já falou, acho que esse pastor é meio doido, meu. Tudo na vida de um cristão é debaixo de jejum e oração. Crente que age assim, vou comprar um carro, vou me casar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu e a bispa, com o tempo o ministério nos ensinou alguma coisa. Se alguém chegar para nós e falar assim, bispa, o que a senhora acha e o que a Bíblia diz sobre isso, isso e isso? A senhora pode me ajudar, entrarmos em oração, você está pedindo uma, e para que ela possa partir se, amém? Agora se você chegar para ela e falar assim, bispa, vou fazer isso, isso e isso, já decidi. Adianta ela falar alguma coisa? Porque você já está? Então, mas será o que você decidiu é de Deus? Será que de repente você não deve pedir sinais? Será que você não tem que entrar em concordância e tirar um período de oração? Daniel tirou quanto tempo de jejum e de oração? Você já percebeu? Você viu que nada é da noite para o dia? Eu brinco com a bispa, as pessoas pensam que a igreja é pastelaria. Casamento pronto, pastel de queijo, põe ali 2 minutos e está pronto. Noivado, pastel de carne. Vida próspera, pastel de presunto. Criança pronta, né? A criança já nasce adulta, lendo, escrevendo, e assina o cheque, tem cartão de crédito e guarda na memória a senha. Fale assim bem forte, tudo na minha vida precisa ser a base de oração. Estou olhando para o Mateus e a Brenda. Futuro a Deus pertence, mas a oração é para agora. Quer ter um casamento abençoado e próspero? Começa agora. Então vamos a alguns exemplos aqui. Tem orações que Deus não responde, bispa? Na Bíblia diz isso. Orações que a gente fala, Senhor meu Deus, eu queria ganhar na loteria federal, eu prometo, Senhor, eu prometo que eu vou dar 20, não 10, não 5, não 2. Senhor, mata o marido da fulana, mata a esposa do ciclano. Deus, eu não aguento ver aquela pessoa com aquele carro, ou o Senhor me dá o melhor, ou o Senhor tira. Isso existe, irmãos? Existe. Eu não aguento ver aquela moça desfilando com aquele cabelo, com aquela roupa, só porque o marido dela ganha bem, ela está se sentindo, a pessoa não está se aguentando. Responde para mim, tem oração que Deus não ouve e não responde? Tem. Vou te mostrar na Bíblia. Lucas. Tem orações que Deus não responde. Capítulo 9. Tem a vontade permissiva, mas não é a vontade permissiva de Deus, mas não é a vontade de Deus. Lucas 9:51. A bispa que sabe explicar muito bem isso que é a vontade permissiva. Lucas 9:51. E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução
de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar a pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos ai Deus do céu, descer fogo do céu para os consumir? Leia você a resposta de Jesus. Se o Filho do Homem, mas para, e seguiram para outra, Jesus mandou descer fogo do céu? Eu vi uma definição, eu e a bispa estava falando, que às vezes a gente quer orar por justiça, Marcinha. Quando você ora por justiça, por exemplo, você orou por justiça e falou, você acha que eu te prejudiquei, né? Então, Senhor, quero que o Senhor faça a justiça com o Márcio. Isso não quer dizer que Deus vai me arrancar a orelha, que eu vou morrer, que eu vou ficar careca, que eu vou ficar desempregado, que eu vou passar fome. Isso não quer dizer que você vai ver eu mendigando. Isso não quer dizer que você vai ver eu sofrendo. Isso não é justiça de Deus. Isso é justiça do homem. A justiça de Deus não é como a nossa. Quando Pedro arrancou a orelha do soldado, o que Jesus ele fez? Colocou no lugar e disse, se eu quisesse, eu falaria com o Pai enviaria um exército de soldados aqui. Então entenda, oração que Deus responde é aquela que está dentro da vontade dEle. Você precisa ler a Bíblia e orar para saber o que é vontade dEle. Mas Deus disse, eu faço uma pergunta quando a pessoa me faz assim, fala isso. Deus disse, eu tenho certeza. Eu falei, beleza, se é Deus, vai dar certo. Se é o teu coração, vai dar errado. Foi Deus quem disse ou foi o seu coração? Ela já não afirma com tanta certeza. Então toma cuidado quando você falar que Deus disse. Agora também em Tiago, capítulo 3, nós vemos por que algumas orações não são respondidas. Porque são feitas com intenções maliciosas. Tiago, capítulo 4, verso 3. Eu nem sabia que existia isso na Bíblia. Intenção maliciosa. Eu não consigo entender como alguém consegue orar assim, bispo. Mas, Tiago, capítulo 4, verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, o que ele diz? Inimigo de Deus. Então tem orações que Deus não vai responder. Tem oração, bispa, que ela não vai passar do teto. Porque ela está fora, Rose, daquilo que é o propósito de Deus. Eu poderia dar aqui alguns exemplos de oração que Deus responde. Não vamos agora, né? Mas a oração que nós oramos pela paz de Israel, está lá em Salmo 122, 6. Você tem que orar pela paz em Israel. Você quer que Jesus volte? Quem quer que Jesus volte? Então, primeiro Jerusalém precisa se converter. Enquanto os judeus não levantar a mão e declarar, não é isso, mestre, professor? Enquanto os judeus não declarar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, Jesus não? Então você precisa orar por quê em Jerusalém? Paz, está lá em Salmo 122. Você precisa orar, Tiago capítulo 1, verso 5, sabedoria. Oração que Deus responde, você precisa orar por provisão. Mateus 6, 11. Você precisa orar por proteção. Mateus 6, 13. Você precisa interceder, olha só, eu quero que você abra isso aqui. 1 Timóteo capítulo 2.
Maraí, você vai ministrar isso aqui aos intercessores. Interceder pelos nossos dirigentes. 1 Timóteo, capítulo 2, verso de 1 a 3. Diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática das súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos em favor dos que se acham, para que vivamos tranquila, mansa, com toda a piedade e... O que ele diz o 3? Orar pelo Temer. No momento é o presidente do Brasil. Mas ele é um satanista. O rei não é um governo? É uma autoridade ou não é? A Bíblia não manda orar por ele? Quem vai mover o coração dele não é Deus? Que ele governe com justiça, com responsabilidade? Orar pelos prefeitos, deputados, governadores, vereadores. Orar pelos pastores. Orar pelos líderes. Olha o verso 3, para que você, se você fizer isto é bom, aceitável diante de Deus nosso. Quem entendeu? Está vendo como você precisa de uma vida de oração? Não tem jeito. Janaína, seu marido está a 400 quilômetros daqui. Você tem que cobrir a vida dele. Rose, seu marido não está na igreja. Você tem que cobrir a vida dele. Seu marido não está na igreja. Você tem que cobrir a vida dele. Jefferson e Andréia, os dois estão na igreja, e os filhos todos na igreja. Vocês precisam cobrir a vida deles. Saiu de casa, vai para a escola, vai para o trabalho, vai se divertir. Senhor, cobre a vida deles. Vocês precisam orar por nós. Orar pelos bispos, pelos pastores, pelos presbíteros, pelos servos. Vocês precisam orar pelos seus amigos. Vocês precisam orar pelo seu vizinho da sua casa. Deus te colocou lá para você ganhar ele para Jesus. Se ele mudar de lá e você não abrir a boca para evangelizar, o Senhor vai preparar outra pessoa que vai evangelizar e vai levar a palavra para ele. Mas quando Jesus voltar, ele vai perguntar assim para você: Cássia, por que você não pregou para Maraís durante os 10 anos que ele morou do seu lado? Mas era para fazer isso? Era para orar por ele. Amém? Vida de oração. Oração que Deus responde é aquela que está na vontade de Deus. Eu tenho 3 cópias aqui, Quem quiser depois, pega a Bispa Nivalda aqui, Depois tira a cópia. Vamos. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Enquanto o Jefferson e a Andréia, os que vão fazer a ceia, vão vir aqui para frente. Bispo, é o Jefferson e a Andréia que vão ministrar a ceia aqui. Curva a tua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero que você medite nisso que eu acabei de falar. Quantas correntes hoje estão te segurando? O que está te amarrando? O que está te aprisionando? É enfermidade? É vida financeira? Pastor, é minha vida profissional? É minha vida familiar, conjugal, emocional? O meu emocional está abalado. O meu passado me aflige. Mexeu, o meu passado me enfraquece. Eu venho para a igreja, eu fico forte, eu canto, eu oro, mas quando eu vou para casa e eu começo a olhar nos cantos, eu começo a lembrar do passado e me rouba as minhas forças. Está na hora de você colocar um louvor bem alto na tua casa e levantar um tempo de oração. Porque Deus ainda envia anjos aqui na terra para nos acudir. Nós temos aqui o nosso irmão Nivaldo, que ele teve o carro dele roubado lá em São Paulo. Você sabe o que é um carro roubado no Ipiranga, meu irmão?
Hoje, você não acha nunca mais. Em 5 minutos ele é desmontado. Mas Deus colocou um anjo lá. E falou que esse carro aqui pertence ao meu servo. E é dele. Sabe quantas vezes já tentaram roubar o teu emprego? Já tentaram fazer a cabeça do teu patrão para te mandar embora? E o Senhor entrou na frente e falou: não, fui eu que coloquei ele aqui, ele só vai sair quando acabar o meu tempo. Talvez você está sendo injustiçado, caluniado, estão te desejando a morte, estão esperando o teu fim. Você vai orar e não vai mais pedir a Deus morte para os seus inimigos. Eu estou fazendo como o apóstolo Daniel me ensinou: Senhor, tudo que as pessoas têm pedido para mim, dá 10 vezes mais para eles. E eu quero orar e quero te ensinar que você ore assim. Fala: Senhor, tudo que o bispo Márcio tem desejado para mim, dá 10 vezes mais para ele. Que eu vou ficar rico das bênçãos de Deus, porque a minha oração tem sido para Deus te abençoar, Deus te prosperar, Deus abrir os teus olhos, Deus abrir o teu coração. Você que está me ouvindo em casa, você que vai ouvir essa ministração depois, creia que o Senhor pode colocar o anjo dele aí na porta da tua casa, ele pode colocar o anjo lá na porta do hospital, na empresa, ele pode enviar a luz de Cristo lá na tua casa, e as trevas vão se retirar em nome de Jesus. E eu declaro essa palavra, Senhor, liberada na minha vida, liberada na vida da igreja e de todos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode aplaudir ao Senhor.